Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clart Treinamentos. Hoje vamos falar das diferenças entre a categoria 5 e a categoria 5E de cabos de par trançado. Vocês já devem ter ouvido falar que existe a categoria 5 e às vezes ouvem falar da categoria 5E. Será que é a mesma coisa ou será que tem alguma diferença? Vamos ver. Ambas são classificadas para a utilização de frequências de transmissão de até 100 MHz. Mas a diferença está nos tipos de testes que são realizados nessas categorias para garantir algumas aplicações. Como por exemplo, nós temos a categoria 5, que foi elaborada no início dos anos 1990, cujo objetivo era rodar a aplicação Fast Ethernet, que é o 100 base TX, é o Ethernet a 100 megabits por segundo. Esse tipo de tecnologia é utilizado apenas um par para transmissão em um sentido e um outro par do cabo para transmissão no outro sentido. Portanto, de um cabo de 4 pares, são utilizados somente 2 pares. Por isso os testes eram mais simples. Eu precisava testar poucos ruídos ali dentro, porque havia pouca chance de geração de ruído e interferência em receptores. Na prática, eu tinha apenas um transmissor e um receptor em cada lado da transmissão. Um transmissor em um dos pares conversava a 100 megabits com o receptor do outro lado. E esse outro lado tinha um transmissor ligado em outro par do cabo, conversando com o receptor do outro lado. O ruído que mais interferia era o crosstalk, que é o next, que é a interferência gerada por um transmissor que atinge outro par, mas acaba interferindo o receptor que está do mesmo lado. Mas, ao final da década de 90, foi criado o Gigabit Ethernet, o 1000 base T, e com isso a transmissão passou a ser pelos 4 pares do cabo. Mais do que isso, cada par passou a ter transmissão bidirecional, ou seja, cada par é ligado em ambos os lados em transmissores e receptores. Isso aumenta muito a possibilidade de ruídos. Não apenas o next é muito relevante, mas também o fast, que é a interferência que atinge o outro par, mas atinge a extremidade oposta de onde saiu o sinal. Isso acontece agora porque do outro lado temos receptores nos outros 4 pares. E do mesmo lado também tem os receptores. Então, tanto o next quanto o fast são bastante importantes. Portanto, foi criada uma categoria de cabos que, além de se testar o next a cada 2 pares, também deve-se testar o fast. E não apenas a cada 2 pares, mas também deve-se testar o next e o fast com os 4 pares transmitindo ao mesmo tempo, o que seria o PowerSun Next e o PowerSun Fast. Um outro parâmetro que tornou-se importante com a chegada do Gigabit foi o perda de retorno, ou return loss. Já que a perda de retorno é um eco da transmissão que volta sobre o próprio par, ele acaba interferindo no receptor que existe naquele próprio par. Isso não existia no Fast Ethernet, pois não havia um receptor junto a um transmissor do mesmo lado do par. Mas no Gigabit Ethernet eu tenho transmissores e receptores em ambos os lados de cada par. Então a perda por retorno passou a ser importante. Portanto, uma nova categoria foi criada com a mesma frequência de transmissão, ou seja, até 100 MHz, mas que além dos testes já realizados no categoria 5, passa a incluir os testes de Fast, PowerSun Next, PowerSun Fast e perda de retorno. Tudo porque agora o Gigabit utiliza os 4 pares de maneira bidirecional. Essa foi a criação da categoria 5E, E de Enhanced, ou categoria E melhorada. O Gigabit Ethernet não utiliza uma frequência muito superior ao Fast Ethernet, por isso a categoria 5E foi criada em cima da mesma frequência, 100 MHz. Mas como você pode ver, não é a mesma coisa. Pode ser que alguns cabos da época que eram categoria 5 eram tão bons que poderiam suportar também os ruídos de Next, Fast, PowerSun, Next, PowerSun Fast e perda de retorno, podendo garantir também o Gigabit. Mas para ter certeza,
seria preciso testar novamente os cabos Cat5 instalados. Hoje em dia não se fabrica mais o cabo categoria 5, pois ele saiu das últimas versões das normas. O cabo mínimo para utilização de dados é o categoria 5E. Como já falamos, ele é testado até 100 MHz e com parâmetros de transmissão que já garantem pelo menos até a chegada do Gigabit Ethernet 1000 base T. É isso. Se gostou, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos e deixe nos comentários sugestões para os nossos próprios vídeos com dúvidas que você tenha sobre cabeamento estruturado, par trançado ou fibra ótica. Até a próxima!